Boa noite. Ai, que bom. É uma alegria estar aqui novamente com vocês em Sud Menuce, no Centro Espírita André Luiz, revê-los, fazer amizades novas. Isso é uma grande satisfação para nós. Antecipadamente, eu já agradeço a paciência, a tolerância, a concordância de cada um de vocês em conversarmos hoje. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Muito obrigado, Pai. E muito obrigado também a Ti, Jesus. Nós trouxemos esse tema hoje, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Também está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos. E aqui, nesse capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver esse item, qualidades da prece. A prece precisa ter qualidades? Precisa, né? Comecemos do princípio. O que é a prece? A prece é uma invocação, ou seja, chamar em socorro. E isso não precisa muitas palavras, né? É rápido. A prece também é um apelo, uma solicitação. A prece também é um pedido. A prece também é uma súplica, um pedido mais forte. Nós usamos a prece mais para pedir, né? A prece também é um agradecimento. E essa é a parte que mais deveríamos usar. A prece como agradecimento. A prece também a Deus é uma glorificação, uma exaltação, um enumerar da sua obra infinita e sábia. Também é uma adoração, uma reverência, prestar reverência ao nosso Pai de amor e bondade. Então, na prece, nós entramos em comunicação direta, instantânea com Deus, ou com o Espírito Superior que a gente se dirige a Ele. Mas toda prece vai a Deus, depois retorna. Sim, mesmo quando a gente ora para os Espíritos Superiores, nossas preces vão a Deus, depois retornam para nós. Nessa adoração é como num silêncio, sem palavras, dirigindo-se a Deus. Nós não conversamos com o nosso Pai da Terra? Para aqueles que estão encarnados, podemos conversar com os desencarnados também. Então, quando nós nos dirigimos à prece, entramos em contato com o nosso Pai, que nos criou, que nos deu a vida eterna para sermos felizes. Madre Teresa de Calcutá, quando foi entrevistada por um repórter, o repórter perguntou para ela: a senhora conversa com Deus? Ela falou: converso. Aí o repórter perguntou: e o que a senhora fala para ele? Não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter ficou intrigado: e Deus, o que fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Ou seja, tem momentos que não precisa palavras. É o caso de duas pessoas que se amam, que seja pai e filho, mãe e filho, irmãos, ou um casal mesmo, que se ama, não precisa palavras. Só a alegria de estar junto já é muito bom mesmo. Então, qualidades da prece. Por que tem que ter qualidade a prece? Vamos observar que a prece também é chamada de oração. Oração, orar e somar uma ação. Conversávamos hoje aqui, eu e a Celine, que temos que estudar, sim, mas colocar em exercício, na prática. Então, toda casa de oração tem que ter as pessoas que fazem algum trabalho social para aquela comunidade,
trabalho material, caridade material, mas também a caridade moral, a caridade de atender aos espíritos, o atendimento fraterno aos encarnados, e por aí vai. Na casa de oração tem serviço para todo mundo, não existe desemprego, tá? Tem atividade para todos. E oração também é horas de ação. Então a gente ora e age. Também tem orai e vigiai. Vigiai e orai. É um ciclo. É um ciclo. Ora você está vigiando, ora você está orando. Então aqui, nas qualidades da prece, por que, eu pergunto novamente, por que a prece precisa ter qualidade? Por quê? Porque prece sem qualidade não passa do céu, da boca. Não sobe. É aquele tipo de prece lida, em que ouvimos o som das palavras, mas aquelas palavras não estão acompanhadas de sentimentos. Sentimentos. Kardec nos orienta. Cada palavra na prece tem que despertar um sentimento, tem que despertar uma fibra da alma, do coração também. Então, nós vamos construir uma tabelinha das qualidades da prece. Juntos. Eu vou apresentar os ensinamentos do Cristo. E depois, juntos, nós vamos fazer a tabelinha. Relacionar as qualidades da prece. Então, Jesus disse assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar. E ele se dirigia muito aos fariseus, aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos escribas, aos levitas, que estavam relacionados, que estavam envolvidos com religião. E se sentiam melhores do que os outros, se sentiam puros. Então, não se assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficar em pé nas sinagogas, nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Jesus está chamando a atenção desse detalhe. Vamos tirar daqui qualidades da prece. E Jesus continua: não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos. Os pagãos é aqueles que acreditavam em vários deuses, ou não acreditavam em nenhum. Eles não eram monoteístas, eles não acreditavam em um Deus único, como nós. Então não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não é assim que funciona. E no passado, os fariseus e outras religiões cobravam pelas preces. E quanto mais palavras se falasse, se usasse na prece, mais cara ficava a oração. E por isso Jesus disse: vós sois hipócritas, dirigindo-se aos doutores da lei, aos fariseus, aos sacerdotes. Vós sois hipócritas. Vós devorais as casas das viúvas com longas preces e preços altos. Então, pede e obtereis, nos faz lembrar também o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai, procurai e achareis. Batei a porta, faça esse mínimo esforço, batei a porta e a porta vos abrirá. Ajuda-te e o céu te ajudará. Percebe? Pede e obtereis está relacionado. Veja que na composição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais inteligente, como eu comentei hoje com a Celine, é o livro mais inteligente já escrito sobre a face da Terra.
O próprio Evangelho de Jesus, né, que foi escrito por Marcos, Mateus, Lucas, João, é o livro mais inteligente sobre a face da terra. E é um livro verdadeiro. Ele traz o que promete, ele traz paz, ele traz felicidade. Então, é muito necessário que a gente confie em Deus, que a gente se relacione com Deus. Não vos torneis semelhantes a eles. Jesus está continuando, isso está lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus. Jesus continua dizendo: não vos torneis semelhantes a eles, aos hipócritas, que fingem orar, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes. Aqui é interessante, porque Deus já sabe o que precisamos, antes de nós pedirmos. Então alguém poderia dizer assim: ô João, então para que orar? Nosso Pai da terra, e nós também que somos pais na terra, que não somos perfeitos, gostamos de conversar com os nossos filhos e gostamos de conversar com os nossos pais. Ou não é assim? Pelo menos é o normal. Deve ter, claro, aí fora exceções. Então, conversar com o nosso Pai na terra já é uma satisfação, uma alegria, uma busca de sabedoria, normalmente. Imagina entrar em contato, conversar, ser aconselhado por Deus, nosso Pai de infinita misericórdia. Por isso nós temos que entrar em contato com Deus, mas não só para pedir, tudo bem, Ele já sabe o que a gente precisa, mas para agradecer. A gratidão é sentimento das grandes almas. Daí a necessidade de nós exercitarmos a gratidão para crescermos também. Sim. E Jesus diz também aqui, olha. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, faz o quê? Perdoa-lhe. E aí a gente lembra da prece do Pai Nosso. Prece é tão importante que Jesus nos deixou uma prece. A prece do Pai Nosso. E numa parte da prece diz: Pai, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, da mesma forma como eu perdoo aqueles que me devem, aqueles que me ofenderam. Não é assim? Então, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, tem que perdoar. Porque senão a prece não é agradável a Deus. É alguém que não é capaz de perdoar e pede perdão? É incoerente, não é normal isso. Ou seja, é como aquele que toda vez precisa, se busca e é acolhido por Deus. Toda vez precisa, recorre a Jesus e Jesus o atende. Mas depois, em público, ele não quer reconhecer Jesus, como se tivesse vergonha de ser amigo de Jesus. E olha que ser amigo de Jesus, gente, é uma dádiva das maiores. Então, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que a prece suba, senão ela não sai do céu, da boca. A fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados, as nossas faltas, os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos vícios. E Jesus continua: se não lhe perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos pecados. O que ele está dizendo? Que se nós não perdoarmos ao nosso próximo, também não seremos perdoados. Ele está dizendo que Deus também não perdoará a cada um de nós. Jesus simplificou, porque naquele tempo nós não tínhamos capacidade de compreender.
Não é que Deus não perdoará. Deus não se ofende. Por isso, Deus não se ofende conosco. Deus mantém sempre as portas abertas para o arrependimento de todos e de qualquer falta. Mas aqui Jesus simplificou por quê? Porque como se Deus não vos perdoará, significa que nós precisamos do auto perdão. Nós podemos ter perdoado, mas muitas vezes temos dificuldade em perdoar a nós mesmos. Isso é uma realidade. Então, no exercício de perdoar ao próximo, nas pequenas ofensas, iniciando com as coisas mais simples, nesse exercício de perdoar ao próximo, nós vamos nos habilitando, nós vamos nos tornando dignos do auto perdão. Também como se Deus nos perdoa. E é isso. Então, simplificando, quando Jesus diz, senão Deus não vos perdoará, é porque nós não nos tornamos dignos do auto perdão. E o auto perdão é muito importante. Porque a outra pessoa já pode nos ter perdoado, mas nós ainda não nos sentimos perdoados. Vê como é? Por isso Jesus simplificou, né? E Jesus também disse esta parábola. Parábola é uma história de algo conhecido para explicar como é algo ainda não conhecido. Então Jesus conta essa parábola aqui, olha, é uma parábola. Jesus disse assim: há alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos, principalmente os fariseus. Eles se achavam justos, eles se achavam cumpridores da lei de Moisés. Do culto exterior, sem reforma íntima, sem mudança, sem evolução dos sentimentos. Por exemplo, continuando a ser orgulhoso, sem reformar o sentimento para a humildade. Continuando a ser egoísta, sem reformar o sentimento para a caridade. Culto exterior. E eles achavam que isso era suficiente. Por isso eles se julgavam justos e desprezavam as outras pessoas. Desprezavam as outras pessoas, como se os outros fossem mundanos, fossem pecadores, errados e etc. Então Jesus conta essa parábola, dizendo assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Fariseu, povo de Israel, que tinham várias tribos, eram 12, mas principalmente os fariseus, que se julgavam justos, cumpridores da lei, se julgavam melhores do que os outros, desprezavam os outros. Fariseus, entre eles, tinha doutores da lei, sacerdotes, levitas e escribas. Então Jesus conta essa parábola e diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era um fariseu e o outro era um publicano. Um publicano é aquele que era responsável em cobrar imposto. Bom, imposto já não era bem-vindo, já não era aceito, já não se gostava de quem cobrava desde aquela época. Até hoje, né? Hoje nós até simbolizamos o cobrador de imposto como o leão no imposto de renda, né? Então você imagina naquela época, 2000 anos atrás, os publicanos, aqueles que eram obrigados, tinham essa profissão de cobrar o imposto, eles eram mal vistos, não eram aceitos
em reuniões de religião. Eram tidos como pessoas de má vida, mau exemplo. Passavam-se perto de um publicano e cuspia-se de lado. Então, veja que o publicano era muito mal visto, principalmente pelos fariseus. Então, eles subiram os dois para orar. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Bom, já começou a oração errado. Jesus pediu para não julgar, não é isso? Aqui ele já julgou e condenou. Já foi mais grave. Ele já julgou e já condenou. E continua: como também é adúltero e ladrão este publicano que está ao lado. Essa prece é agradável a Deus? Não, exatamente. O fariseu, né? Aí ele continua dizendo: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo, 10%, de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Essa prece é agradável a Deus? Essa é. E Jesus continua: eu vos declaro que este, o publicano, retornou à sua casa justificado, e o outro, o fariseu, não. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Jesus, no Evangelho segundo Lucas. Percebem a diferença dos 2 homens que foram orar? Aqui eu apresentei figuras do fariseu, do publicano, mas não podemos esquecer que é uma parábola, não foi um acontecimento real de algo conhecido, o fariseu e o publicano, que foram orar, para nos ensinar o que não é conhecido, as qualidades da prece. E quais são as qualidades da prece? Agora eu preciso de vocês. Aqui nós vamos colocar uma coluna descendo, qualidades. E de cá nós vamos colocar as máximas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para tirarmos a qualidade da prece, para concluirmos qual a qualidade da prece. Então Jesus disse assim, a máxima, né, de Jesus: hipócritas que fingem orar em pé nas esquinas. Disse isso? Disse, está aqui, ó. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas e nas ruas, nas esquinas, para serem vistos dos homens. Está aí. Esse é o que Jesus disse, é o ensinamento de Jesus, é a máxima de Jesus. Que qualidade é essa? Hipócritas é aquele que fala uma coisa e faz outra. Falsos. Que fingem orar. A qualidade da prece deve ser a sinceridade. Porque esses aqui não são sinceros, são fingidos. Passou despercebido na prece. Por isso alguém tem que chegar aqui e mostrar para nós, para mim, para todos nós.
Essa é uma extrema qualidade na prece, sinceridade. Não adianta a gente estar lá usando o WhatsApp, o celular, Pai Nosso que estás no céu. Já, deixa eu responder aqui. Não, tá. Não é assim. E nem adianta fingir que está orando para que os outros vejam. Já foram recompensados, foram vistos. Não tem mais nada para Deus lhes dar. Continuemos. Máxima de Jesus, ensinamento de Jesus. Não faleis muito em vossas preces. Jesus disse isso. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Aqui nós vamos colocar a qualidade da prece. Não precisa usar muitas palavras. Pode usar, mas não precisa. Não precisa gritar, porque nós estamos tão pertinho de Deus. Na verdade, estamos mergulhados em Deus. Não precisa gritar, nem falar muito, que ele já ouviu. Um casal foi visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E na viagem, se eu não me engano, eles saíram de São Paulo, capital, e foram para Pedro Leopoldo. Na viagem em Minas tem muitas curvas. E teve um momento que o carro deles, do casal, se desequilibrou. E estava perigoso mesmo. E eles gritavam, Bezerra de Menezes. Eu não vou gritar aqui, mas eles gritaram muito alto. Mas muito alto mesmo. Chegaram no Chico, o carro normalizou, equilibrou-se. Não teve acidente. Chegaram no Chico, estão conversando, aquela animada, aquela prosa gostosa com Chico Xavier. E Chico falou assim, Bezerra de Menezes está dizendo para vocês que ele não é surdo, não. Não precisa gritar, que ele já ouviu e acudiu vocês. Imagina Deus, que é infinito, estamos mergulhados nele. Pensou, já captou. Então, mais um ensinamento do Cristo para a gente tirar a conclusão da qualidade. Jesus disse, alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. Ele disse assim, aqui, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também vossos pecados. Então, que qualidade deve ter a prece? Perdão. Nós devemos exercitar o perdão com as pequenas ofensas, com as pequenas dívidas, para que a gente se fortaleça e consiga perdoar as grandes ofensas. Alguém poderia dizer assim, olha, mas eu fui ofendido de uma forma tão grande que não consigo perdoar. E aí a gente lembra, o mérito do perdão está na gravidade da falta. Quanto maior for a falta que nós conseguirmos perdoar, maior é o mérito, maior é o crescimento moral e espiritual de quem assim perdoa. Portanto, perdoar as pequenas ofensas é fácil. O exercício, o convite, é para exercitarmos a perdoar as grandes ofensas. Até que nós atingiremos a felicidade de não sermos mais ofendidos. Eu não disse que Deus não se ofende conosco? Nós atingiremos um dia, um nível de que não seremos ofendidos, não ficaremos ofendidos. Isso é uma felicidade. Porque a gente levanta de manhã, por exemplo, alegre, feliz. Aí em casa, ou no trânsito, ou no trabalho, alguém joga o que eles têm. Porque é assim, muitos têm flores e jogam flores sobre a gente e ficam com as mãos perfumadas. Mas a gente encontra aqueles que não têm flores, mas têm lixo, e eles jogam o lixo deles sobre nós.
E a gente levantou contente, feliz, alegre. Se a gente catar esse lixo que é deles, e durante o dia, em outras ocasiões, catar o lixo de outros que lançam, no final do dia, como estaremos? Sobrecarregados? Muito peso? E fedorentos do lixo dos outros. E infelizes. Então, aqueles que lançam flores, a gente pega. Aqueles que lançam lixo, deixamos o lixo com eles. Sigamos em paz. Manter a paz. Isso é difícil. Manter a paz, a harmonia, para ser feliz. Esse é o grande merecimento, a grande recompensa. Então aqui ainda, nessa qualidade da prece, pureza no coração. Aí a gente lembra no Sermão da Montanha, quando Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, ou felizes aqueles que têm sentimentos bons, da fé, da humildade, da caridade e do amor. Felizes os que têm os sentimentos bons, por quê? Porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus. Então na prece nós temos que ter sentimentos bons. Não podemos fazer prece com sentimento de ódio, de vingança de alguém. Não podemos fazer prece com sentimento de orgulho, de egoísmo, de descrença em Deus. Aqui outra máxima, outro ensinamento do Cristo. Aquele que se orgulhar será rebaixado. Jesus disse isso? Disse, está aqui, ó. Eu vos declaro que este retornou em sua casa justificado e o outro não. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado. Então aqui, ó, a qualidade da prece é humildade. Não adianta, sem esses sentimentos, sem essa pureza de coração, sem humildade, não tem qualidade. Por isso que eu disse que algumas preces não têm qualidade, não passa do céu, da boca. Não é isso? Aqui eu tirei do Evangelho, está escrito assim lá no Evangelho, capítulo 17. Sede perfeitos, está escrito assim. Mais vale poucas virtudes com modéstia, com humildade, do que muitas virtudes com orgulho. Imagina alguém que chega aqui e desfila um monte de virtudes com orgulho. Só dele enumerar o que ele fez, já é um orgulhoso. Não é isso? Está lá no Evangelho, capítulo 17. Nas preces, não precisa nem palavras se quiserem. É aquela ligação com Deus. Quando eu faço prece, e outras pessoas também, quando fazem preces em público, é comum a gente se envolver, entrar em sintonia na prece e esquecer as palavras de uma prece tão conhecida, por exemplo, como o Pai Nosso. Isso não é defeito, isso é uma qualidade, porque ele elevou-se em sentimento. Então, não fiquemos avexados, envergonhados quando esquecermos a sequência da oração. Ainda, aqui, fazer um exame. Lembra que o fariseu fez um exame? Das qualidades dele? E dos defeitos do publicano? Se for para fazer uma comparação, o Evangelho pede:
enumere os seus defeitos, os seus erros, os seus vícios, para comparar com o outro. Está muito claro lá. Por isso que eu sempre falo, viu, Celine? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais inteligente já escrito sobre a face da Terra. Ainda sobre as qualidades da prece. Clareza. Clareza. Prece que se entenda. Não tem sentido eu fazer uma prece aqui, sargento, numa língua que vocês não conhecem. Cada palavra tem que estar associada a um sentimento. Kardec diz isso na obra. Clareza. Cada palavra deve ter o seu valor. Exprimir uma ideia na oração. Tocar uma fibra da alma, tocar o coração, tocar o sentimento. Algumas preces nos fazem chorar. E é normal. Levar à reflexão. Cada palavra na prece tem que nos levar à reflexão, a refletir sobre aquilo. De outro modo, não passa de palavrório. Percebem? Concluindo aqui, eu vou pegar um poema de Maria Dolores que diz: agradeço, Senhor. Conhecem? Maria Dolores disse assim: agradeço, Senhor. Claro que é uma psicografia, né? Que ela mandou para nós. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. Há súplicas, aos pedidos indébitas que faço através da oração. Não tem oração que a gente pede o impossível? As orações pede e obtereis, é verdade. Mas o que a gente pede? Para ganhar na loteria? Não vai dar certo. Alguém aqui deixa as crianças brincar com faca? Os pais e mães, que somos imperfeitos, deixa as crianças brincar com espingarda e revólver? Não. E Deus, que é Pai infinitamente sábio, vai dar aquilo, vai entregar aquilo que nos levaria à perdição? À queda moral? Não vai. Então Deus nos dá o que é útil para nós. Deus nos dá o que é necessário para nós, para a nossa evolução moral. Deus nos dá aquilo que merecemos também. Claro que existe o acréscimo de misericórdia. Muitas vezes não merecemos e recebemos. Quantas vezes recebemos e ainda não merecemos por acréscimo de misericórdia divina? E Maria Dolores continua o poema. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Tem isso também? Existem privilégios que desejo. Todos nós, às vezes, já pedimos privilégios. Existem privilégios que desejo. Reclamo-te o sim, que se me aflorescessem na existência, seriam desvantagens para mim. É a faca para a criança brincar. Certas coisas que nós pedimos
Se Deus tivesse concedido, nós teríamos entrado em queda moral. Muito simples. Quando eu citei orar para ganhar na loteria, quantos ganharam na loteria e a vida deles viraram de cabeça para baixo e foram e entraram em queda moral? A primeira coisa, se é o homem que ganha na loteria, é trocar a mulher de 40 por 2 de 20 e descamba na imoralidade. Já não reconhece os outros companheiros, amigos, porque aqueles ficaram no nível social inferior e ele subiu e vai ter amizades com outros. Não é isso? Queda moral. Pedir faca, criança pedindo faca para brincar. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Que me inspire a procurar-te, a buscar-te, a pedir, pede e obtereis. Ensina-me que estou no lugar certo, e cada um de nós está, reencarnado no lugar certo, com as pessoas corretas, no exercício adequado, otimizado para a nossa caminhada evolutiva. Que a ninguém me ligues de improviso, não existe o acaso. Que a ninguém me ligues de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Melhorar moralmente, em tudo o que preciso. Corrigindo os erros, aceitando que tem defeitos, é um grande passo. Corrigir os defeitos é o outro grande passo. Admitir que tem vícios. Quantos têm vícios e não admitem? Por exemplo, a pessoa fuma. Você fala, por que você não larga de fumar? Não, eu só fumo por esporte. Tudo bem. E por esporte adquire doenças respiratórias. O outro bebe. Aí você fala, por que você não deixa de beber? Está te fazendo mal. Não, fique tranquilo. É como se ele dissesse, eu não tenho esse vício. Não, eu bebo socialmente. E socialmente entorna. E socialmente busca doenças com as próprias mãos. Somos livres, temos livre-arbítrio. Percebe? Não me escutes as exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir o meu dever. Estar de consciência tranquila, do dever cumprido. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Maria Dolores. Agradeço a bondade de vocês, a tolerância, a paciência, a concordância em conversarmos. Muita paz a todos.